Olá, pessoal, dando continuidade aos nossos estudos. Hoje o tema é incontinência urinária feminina. É um tema bem relevante e de muita atuação da fisioterapia. A gente tem bastante estudos sobre isso, bastante profissionais que atuam nessa área. E o que é melhor, os resultados com a fisioterapia são bem efetivos e às vezes são suficientes e evitam intervenções cirúrgicas, né? Então é algo que a gente pode aprender mais e divulgar, porque um dos mitos e problemas é a mulher falar sobre perda de urina. Então, vamos aprender um pouquinho mais sobre isso. Considerando que 45% da população feminina acima dos 40 anos apresenta algum tipo de incontinência urinária, e sendo que essa 50% dela é a por esforço. Então, se a gente já tem essa informação, a gente vai levar em consideração de que ela é algo mais frequente do que a gente pode imaginar. Então, entre nós mesmo, alguma mulher, alguma de nossas amigas mesmo tem a queixa de perda de urina, mas não comenta por vergonha ou mesmo por uma sensação de, ou pela própria percepção incorreta de achar que não tem o que ser feito e de que é normal. Normal não é. Então, a partir desse pensamento, a gente vai entender que perda de urina é qualquer tipo de perda de urina. Então, assim, perder urina não é o esperado. O esperado é ser continente, né? Então, quando a mulher percebe a calcinha molhada no final do dia, quando tosse ou quando espirra, perde, mesmo que em pequenas quantidades, já deve ser considerado uma perda involuntária de urina, principalmente por esforço, que é a mais comum. Então, se deve conversar bastante sobre isso para que seja possível ensinar os exercícios efetivos o mais rápido possível. A perda de urina, ela é mais psicossocial, se a gente puder olhar assim. Né? Então, existe um problema de saúde, porém ele tem mais impactos do ponto de vista de higiene, do ponto de vista psicossocial, porque a pessoa acaba evitando alguns contatos sociais, mudando seu estilo de vida de modo por vergonha mesmo, ou por medo de não conseguir, de alguma intercorrência, por algum motivo, perder um grande volume de urina. Então, ela está muitas vezes incorretamente ligada ao envelhecimento e mesmo que é normal perder algum pouquinho de urina durante qualquer processo da vida. Ela, na maioria das vezes, é subdiagnosticada. Então, o que quer dizer isso? Então, como eu falei, né, a estatística mostra que a maioria das mulheres, a partir dos 40 anos, já perdeu, porque ela pode ser transitória, ou vem perdendo a urina aos esforços. Mas, se ela não é divulgada, se ela não é queixa de consultório médico, se a mulher não procura tratamento, esse número pode ser ainda maior, né? E alguns autores consideram como uma nova epidemia do século XXI, por conta do nosso processo de envelhecimento populacional, por conta da mulher ser mais ativa, estar mais exposta a esforços, né? E isso ela pode, a incontinência urinária pode estar escondida por trás dessas condições. Para tanto, então, como ela tem sido considerada essa epidemia do século XXI, ela passa a ser um problema de saúde pública, porque ela afeta a comunidade como um todo e gera o que a gente não quer, que é o isolamento social, principalmente se a gente olhar do ponto de vista que a nossa sociedade, que a nossa população tem envelhecido. Então, nesse processo de envelhecer, principalmente na atenção à saúde da mulher, a incontinência urinária ela deve ser de maior cuidado, né? De maior entrevista também, de maior conversa, de maior fala sobre isso. Então, nas unidades de saúde, deve-se sempre lançar essa pergunta, tratar essa pergunta com naturalidade, porque assim as mulheres possam falar sobre isso. Aqui só uma breve revisão do sistema geniturinário, né? Só para a gente lembrar, e o que eu quero reforçar com vocês, embora não seja o assunto dessa aula, e sim da próxima, né? Que são os prolapsos, enfim. A gente precisa lembrar a localização da bexiga, né? Entender que ela depende, que ela é um órgão de armazenamento, então ela vai ficar sempre num nível mais baixo para facilitar até por ação da gravidade, sofrer as pressões e eliminar
essa urina. Então, ela tem o ureter, que conduz a partir do rim, a urina filtrada, a uretra, por onde ela vai sair. Esse do ponto de vista anatômico da peça que a gente está visualizando aqui, né? Então, eu vou lembrar sempre da bexiga, da uretra como saída, né? E dos seus compartimentos de chegada. Nessa imagem lateral, eu quero que vocês observem a disposição de 3 elementos essenciais. Então, a bexiga, ela fica à frente do útero, né? Se eu considerar aqui a sínfise púbica, o reto, ele vai ficar mais posterior. Então, quanto mais o volume do útero aumenta, né, pelo processo de gestação, então a bexiga sofre compressão e a gente já identifica mais fácil no período gestacional a perda de urina. Lembrar também que aqui eu tenho a pressão da cavidade abdominal sobre essas estruturas. Então, se essas pressões se modificam, essas estruturas podem cair, que daí nós vamos discutir na próxima aula, que é um prolapso. Né? Então, assim, só para a gente reforçar que anatomicamente tudo deve estar no seu lugar. Qualquer variação, qualquer mudança de posição gera fragilidade e, consequentemente, alteração na sua morfologia e na sua fisiologia. Lembrando sempre que a bexiga ela é considerada um músculo, né? Então ela é pelo músculo detrusor. A capacidade da bexiga de armazenamento é muito importante e a característica de compressão de compressão, não, de contração dessa musculatura é mediada pelo assoalho pélvico e pela contração do próprio músculo detrusor. Ela é composta por orifícios, né, que a gente pode ouvir aqui, que é os orifícios que chegam da uretra para fazer o armazenamento, e mediada por 2 esfíncteres, o esfíncter interno, que vai ficar nessa região aqui, e o esfíncter externo, que fica nessa região aqui. Então, a estabilidade dos esfíncteres mantém a integridade da bexiga e o controle e a continência urinária, né? Então, lembrar que para a fisioterapia interessa muito quando a gente fala do MAP, né? Que são os músculos do assoalho pélvico e da sua força para ajudar nesse controle de continência urinária. Do ponto de vista do ciclo normal de micção, né? Então, a gente vai entender que a gente primeiro tem a fase de enchimento, né? No qual o detrusor está relaxado. E aí, por gotejamento, tudo que é produzido, lembrar sempre que a bexiga é um órgão de armazenamento, então tudo que é filtrado pelo rim, por gotejamento, vai causando esse enchimento na bexiga. Né? À medida que esse enchimento, e até nesse momento, o esfíncter externo está fechado, porque o assoalho pélvico está em contração. Né? A partir do momento que a bexiga atinge um volume, estimula os centros nervosos, o centro nervoso, para começar a fase de desejo, né? Desejo miccional. Então, o detrusor começa a relaxar, a uretra começa a aumentar a sua contração, e ainda assim o assoalho pélvico se encontra contraído, né? Porque há um desejo, mas eu consigo controlar. A partir do momento que a bexiga entra na sua fase, né, de volume total, né? O desejo normal e o efeito da micção é aquele momento que eu sinto a pressão e aí é a hora de eu efetuar o ato de micção. Então, tudo isso, essas informações, eu vou pôr um vídeo para vocês que vai ficar bem claro como isso ocorre. Essas informações também essas informações são mediadas pela aferência ao sistema nervoso central, dessa percepção de volume, dessa percepção de sensação, de desejo, né? E esse controle também é voluntário. A partir do momento que eu inicio o processo de relaxamento do detrusor, gera essa pressão para liberação do fluxo, o detrusor ele se contrai empurrando esse líquido para baixo. A uretra, por sua vez, relaxa. Primeiramente, o esfíncter interno vai relaxando,
o assoalho pélvico relaxa, o esfíncter externo relaxa e dá-se o efeito da micção. Isso num evento normal que nós podemos controlar. Então, assim, a perda de urina é quando esses eventos ocorrem, principalmente o evento da micção, ou ele está ligado a uma fraqueza do assoalho pélvico que não ajuda a que o músculo, ao esfíncter externo, por influência do assoalho pélvico, fica um pouco mais frouxo, então vai haver um gotejamento da urina, ou quando as suas pressões são excessivas e a bexiga, mesmo que ela não esteja no seu volume total, por exemplo, uma tosse, um espirro que gera uma pressão na cavidade abdominal, empurra a bexiga, e se eu não tenho essas estruturas fortalecidas, vai haver o jato de urina. Então, isso é muito comum na tosse, na risada, né? O que a gente, por exemplo, no exercício, eu estou fazendo um exercício de força, ou mesmo um step, uma movimentação, pode haver um gotejamento, né? Então, a mulher vai sentir que a calcinha está úmida. Então, assim, o que está me dizendo? Que o esfíncter externo não está com força suficiente para segurar esses pequenos volumes que tem dentro da urina. E aí o processo retorna novamente com o enchimento. Então, o detrusor vai relaxar, a partir de que ele elimina todo o seu volume, ele relaxa e começa o enchimento de novo. Então, esse ciclo de pressão é normal sobre a bexiga. O que vai mediar para uma mulher sadia é essa mecânica entre o esfíncter interno e o esfíncter externo. E esse controle do assoalho pélvico para que essa dinâmica se mantenha estável. Aqui, né, só para a gente reforçar, então o que a gente tem do trato urinário inferior? A gente tem uma resposta de armazenamento, então por gotejamento, os orifícios, né, do ureter, eles vão estar fazendo com que a bexiga encha, né? Então, o detrusor vai estar relaxado nesse momento e os esfíncteres vão estar contraídos com apoio da musculatura do assoalho pélvico. Qual é o volume? Até 500 ml. Bastante, né? Então, a gente já começa a sentir desejo em torno de 200 ml, mas a gente vai controlando até o enchimento total. E no enchimento total é aquela hora, assim, que eu tenho que urinar agora, senão, né, quando temos esse controle, a gente tem essa percepção. Esses eventos, né, tanto de armazenamento como eliminação, têm ligação com os centros superiores, então por inferências, né, aferências, inferências, essa mecânica vai acontecer de modo natural, né? Então a gente percebe isso nas lesões neurológicas, que vai haver um impedimento desse ato, né, de eliminação, e aí faz necessário o paciente usar sonda para que esse processo se dê, né? Então a gente vê que a influência do sistema nervoso central é importante também no controle da bexiga, mas o que a gente tem, o objetivo da aula de trabalhar incontinência urinária por esforço, é pensar na influência da musculatura na perda de urina simples, né, que eu posso falar assim, a pequenos esforços, que não deve ser considerada normal. Nesse ponto, né, eu tenho uma contração do músculo, o esfíncter se relaxa e a urina sai de forma em jatos, tranquila. Então, assim, a uretra feminina, ela tem um comprimento de 4 centímetros, ela é bem pequena, diferente da uretra masculina, que é em torno de 16 a 20 centímetros, porque tem duas funções, né? A de urina, passar o trajeto da urina e o trajeto do sêmen. Então, o que a gente tem que considerar? É um trajeto pequeno para grandes volumes. Então, assim, quando começa a urinar, o ciclo todo tem que se concluir. Então, aquela ideia de ficar cortando a urina, isso não é bom para a mecânica e nem para a capacidade de armazenamento da bexiga. Então, a gente pode definir continência, segundo Sampaio. Existem a Sociedade Brasileira de Continência Urinária, ela descreve bastante coisa, a Abrasco, a Sociedade Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia. Então, são consensos que se chega que a continência urinária ela é mantida quando tem-se uma boa sustentação anatômica do trato urinário. Então, quando a gente fala de boa sustentação anatômica, a gente vai sempre lembrar dessa base da pelve, que é o assoalho pélvico. Então, uma boa força dessa musculatura.
uma função esfincteriana normal, principalmente do esfíncter externo, né? Continuidade da superfície da bexiga e da uretra, que não haja obstrução nessa passagem, nem processos inflamatórios. Pressão intrauretral maior do que a pressão intravesical. Então, que é quando a uretra tem força suficiente para vencer a pressão que está vindo de cima. Esse equilíbrio é extremamente importante. Integridade do músculo detrusor. Então, o músculo ele também não pode ter uma hiperreflexia, que pode ser também uma condição neurológica. E quando a inervação da musculatura lisa da uretra está íntegra, né? Então, aí que nós estamos falando de um ponto de vista neurológico. Então, se eu olho desse ponto de vista, eu devo considerar que precisa haver uma integridade naquela mecânica para que eu tenha continência. Então, por definição, é um conceito, né, na verdade, segundo a Sociedade Internacional de Continência, a incontinência urinária é a perda involuntária de urina em situações impróprias, devendo ser objetivamente demonstrável, sendo um problema social e higiênico. Então, a gente precisa, qualquer perda de urina é considerada uma incontinência urinária. Vale se investigar a causa e o que desencadeia. Isso é muito importante. Segundo a Sociedade Internacional de Continência, a gente vai classificar a incontinência urinária em 3 tipos, né? Incontinência urinária por esforço, incontinência urinária de urgência e incontinência urinária mista. Na incontinência urinária por esforço, é quando a perda involuntária de urina se dá por aumento da pressão abdominal, né? Então, aqui entra aquele que a gente sempre discute, né? A tosse, a risada, o espirro, né? O esforço abdominal. Justamente por quê? Porque a pressão intravesical, a pressão dentro da urina, vence a pressão uretral e aí há uma perda, uma contração do detrusor, né, por conta dessa dinâmica, e a perda de urina. Sabendo que a incontinência urinária por esforço é a mais comum, então a gente já entende que a dinâmica está nessa diferença de pressão mediada pela contração ineficaz, vamos dizer assim, ou mais fraca, da musculatura que vai sustentar todas essas estruturas, que aí é um assoalho pélvico. A incontinência urinária de urgência, né, que é a IU, é uma contração vesical durante a fase de enchimento ainda, né? Então, dá uma sensação de que a bexiga já está cheia, embora ela ainda não esteja cheia. E aí, causando um forte desejo de urinar, mesmo que seja pequena quantidade de urina. Quando o paciente, nessa fase da incontinência urinária de urgência, o desejo é tão forte que às vezes a pessoa não consegue chegar ao local de destino final. Então, ela observa já a porta do banheiro, então o desejo está tão forte que ela acaba urinando antes mesmo de conseguir chegar no banheiro em si, né? Então, é uma incontinência, não representa a grande maioria dos casos, mas está relacionado mais com a fase de enchimento. E a incontinência urinária mista é a somatória dos 2 tipos de incontinência, ela é definida, mas os dados mostram que ela é de pequena ocorrência, mas vale também a gente conhecer para saber tratar melhor. Quais são os fatores etiológicos, então, da incontinência urinária por esforço, que é o nosso interesse de estudar mais, né? O primeiro, obesidade. Então, aqui, o que a gente vai estar falando aqui é só lembrar um pouquinho de que a dinâmica da incontinência urinária por esforço está muito ligado com pressões. Então, se eu tenho pressões diferentes na cavidade abdominal, eu vou mudar as estruturas de lugar e isso vai gerar, e não tenho força reativa suficiente, isso vai gerar perda. Então, na obesidade, por aumento do volume, fraqueza de abdômen para conter essas estruturas, vai gerar uma sobrecarga no assoalho pélvico. A multiparidade, né, então, vai deixar uma frouxidão do assoalho pélvico, mesmo em partos normais, né, que usam fórceps de maneira inadequada, eles também deixam uma fraqueza, uma frouxidão no assoalho que pode predispor à incontinência. O tabagismo, o cigarro também tem influência na característica da musculatura, gerando fraqueza nessas estruturas.
A menopausa, que nós já estudamos no climatério, por influência da diminuição do estrógeno, deixa também uma vulnerabilidade a apresentar a incontinência urinária. A prisão de ventre, muito comum nas mulheres, né? As mulheres têm essa característica de ter prisão de ventre, isso também gera uma pressão maior sobre a bexiga, o que predispõe também à perda da urina. Aqui nós temos a tosse crônica, a atividade física e o uso de medicamentos também podem gerar perda. O que é importante a gente lembrar que essa dinâmica ela pode ser contida, né? Então ela pode de alguma maneira ser tratada. Então o fator etiológico ele diz bem aonde vai ser o maior problema, né, de contenção. Então se a gente conhece os fatores etiológicos, a gente sabe bem como conduzir o tratamento. Aqui é só para a gente entender um pouquinho mais, né, sobre a fisiopatologia da incontinência urinária, principalmente da incontinência urinária por esforço. Então, há uma transição desigual entre a pressão intraabdominal e a pressão vesical, que vai fazer com que haja esse gotejamento que a gente fala aqui, né? Então, essa perda, um esfíncter fraco por uma instabilidade da musculatura, ele faz com que haja pequenos gotejamentos. E isso pode ser percebido pela conversa ou mesmo por avaliação clínica. Qual seria, então, o quadro clínico da incontinência urinária? O primeiro e mais objetivo é a perda da urina aos esforços. Então, o relato de perda de urina aos esforços é o marco principal da incontinência urinária. A incapacidade de interromper fluxo. Então, a partir do momento que o indivíduo inicia a micção, ele não consegue controlar. Isso também é um marco da incontinência urinária. Perda de urina mesmo com a bexiga praticamente vazia. Gotejamento constante de urina. Então, a conversa, o exame clínico, ele é mais de abordagem de conversa mesmo, de conseguir levantar o máximo de informações a respeito desse momento e de como se perde urina e se isso é constante, né? O desejo frequente, quase compulsório de esvaziar a bexiga, isso aí já está, né, incontinência urinária por urgência, mas a gente já vai fazendo esse levantamento durante a avaliação. Então, o diagnóstico é feito como? Né? Pela história clínica. Então, a história clínica ela deve ser muito bem fundamentada, né? Então, quanto mais a gente conseguir conversar, quanto mais a gente conseguir obter essas informações da paciente, melhor. A partir daí vai ser feito um exame físico, né? Tanto o médico quanto o fisioterapeuta, ele pode fazer esse exame físico para avaliar a força dessa musculatura. E os exames complementares e testes complementares que vão dar para a gente, para a fisioterapia, essas informações e para o médico a gravidade desse tipo de incontinência. O tratamento a gente vai dividir em cirúrgico e em conservador. Por muito tempo, a incontinência urinária foi vista que o único modo de tratá-la era por tratamento cirúrgico. E muitas vezes se viu que as cirurgias não tinham bons resultados. Ou então eram feitas cirurgias e a incontinência voltava. Porque a técnica não obtinha tanto sucesso e os outros elementos não eram tratados. Então, a técnica que se usa mais hoje, que tem mais sucesso, é o Slim, que eu também vou pôr um vídeo para vocês como que é essa técnica. É uma técnica simples, que tem dado resultado, mas também é associada à fisioterapia. Então, a fisioterapia para a incontinência urinária, ela é constante, né? Então, às vezes, alguns urologistas encaminham primeiramente para a fisioterapia, para um tratamento fisioterápico, terapia comportamental, uso de medicamento. Se mesmo assim não houver resultados, não houver melhora, aí sim lança mão da cirurgia. Hoje os médicos não fazem mais cirurgia em primeiro momento, né? Então eles acreditam muito na fisioterapia e isso é muito bom,
porque os nossos estudos têm, as nossas técnicas têm mostrado resultado, os nossos estudos, né, têm mostrado resultado, e isso tem sido, e nós temos produzido bastante, tem pessoas, profissionais de referência nessa área. Isso tem sido muito bom e muito importante para a fisioterapia. O tratamento conservador ele vai ser dividido, né, em medicamentos que vão aumentar a resistência da uretra, outros medicamentos que vão relaxar a bexiga. Então, assim, dependendo do caso, o médico vai prescrever essa forma de terapia para verificar se há uma melhora da incontinência. Outra forma são as técnicas comportamentais, e aí a gente vai lançar mão do diário miccional, né, orientar como controlar, como perceber, né, para evitar essa incontinência, e a fisioterapia com os recursos da cinesioterapia e da eletroterapia. Então, quais seriam os objetivos da fisioterapia? Primeiro, aumentar a autoestima e a qualidade de vida da paciente. Como é que a gente vai fazer isso? Primeiro, encarando o problema com finalidade de tratamento. Então, a conversa tem que ser franca de dizer que existe um problema da perda de urina, que não é normal perder urina e que é tratável. E como ele é tratável? De forma simples, a partir do momento que a mulher entende que o seu autocuidado, que a realização dos exercícios simples, diariamente, constantemente, irão ajudá-la. Isso gera confiança e melhora a qualidade de vida da paciente e ela se torna mais envolvida no plano de tratamento. A partir daí, trabalhar com a reabilitação, a prevenção das disfunções do assoalho pélvico, né, com a sua força, manter constante aquela percepção corporal, tudo que a gente já viu, né, sobre assoalho pélvico, a gente tem que reforçar quando se trata de incontinência urinária. Promover relaxamento de alguma musculatura que esteja em maior pressão, em maior tensão, fortalecer a musculatura enfraquecida, lembrar sempre, né, que eu estou falando do assoalho, mas eu tenho que ter um abdômen forte também para manter, para ajudar nessa pressão intraabdominal e, por conseguinte, melhorar o esforço que ele vai estar agindo sobre o assoalho pélvico, dividir essa força, né? Eliminar dor se presente, não é comum a incontinência urinária ocasionar dor, mas eu posso estar tratando de uma dor pélvica crônica associada à incontinência urinária. Então, a gente precisa entender toda essa dinâmica. Reeducar a musculatura do assoalho pélvico, né, através dos exercícios de propriocepção. Como é que a mulher conhece o assoalho pélvico? Isso é muito importante do ponto de vista da fisioterapia, para que ela entenda os exercícios que a gente vai propor. Orientar sobre a condição, né, isso a gente sempre tem que falar desde o começo, e orientar quanto a mudanças de hábitos, né? Aquela história velha de mulher. A mulher gosta muito de segurar, né? Ah, não vou agora, vou depois. Não, né? Trabalhar essa consciência e esse diário miccional. Como que é feita a avaliação? Primeiro pela história do paciente e depois pelo exame do períneo e do assoalho pélvico. Então, na história atual, o que a gente vai saber, né? A queixa, a duração dos sintomas, como eles aparecem, em que situações ocorre a perda, então induzir, né, até às vezes, né, se a mulher não percebe muito bem, né, quando são evidentes, por exemplo, eu vou tossir e eu perco urina, então é evidente. Ou então, quando ela falou, espirrei, soltei urina, mas foi uma vez só, mas havia fraqueza então, né, então a gente precisa estar bem atento às falas, aquela negação, às vezes, até da perda. Quais são os fatores que desencadeiam, né? Então, eu estou na academia fazendo atividade, quando eu percebo, eu perdi um pouquinho de urina, tá? O que melhora, o que piora, então a gente precisa tá identificando isso. E ainda o estilo de vida, né? Os hábitos de vida, o cigarro, a alimentação, se é obeso, está acima de peso, e se ela ocorre na prática da atividade física, porque às vezes a mulher nunca fez atividade física e do nada começa a fazer e aí perde urina e acha que foi por conta da atividade. Às vezes, o excesso de força, ou mesmo o modelo da atividade, só desencadeou um evento que já estava para acontecer. Então, toda a história da paciente é muito importante ser bem colhida, para que ajude no processo de tratamento. Então, um dos primeiros exames físicos que a gente pode fazer é a avaliação da musculatura do assoalho pélvico, né? Então, paciente em posição ginecológica, a gente vai fazer o toque bidigital. Lembra que essa área de atuação é uma área muito íntima, né? Então, a gente precisa ter todo um cuidado para estar realizando esses exames,
toda uma formação, né, para fazer a paciente ter confiança em tudo que a gente vai fazer e de modo que ela se sinta também confortável para realizar esses procedimentos, né? Então, primeiro a gente vai pedir a contração da musculatura, que pode ser visual, né, e sobre a perceptiva, né, sobre meus dedos, né, a partir do momento que eu coloco os dedos e peço para que ela contraia, eu vou estar percebendo isso de uma forma sensitiva. E posso estar visualizando também para que eu perceba se ela não está usando outras musculaturas que não do assoalho pélvico. O próximo ponto, que é o que a gente chama de diário miccional, a gente vai orientar a paciente como é a rotina dela de micções, né? Então, isso todas as pacientes podem usar, mas nem todas as pacientes vão ter benefícios a partir do diário miccional. Algumas mulheres apresentam melhoras apenas com o diário miccional, outras mulheres não. Então ele tem limitações, mas ele já ajuda a mulher a ter esse controle, né? Essa percepção sobre o fluxo de urina, né? Então ele é eficaz, mas não sozinho também. Anotar todos os eventos miccionais por 2 ou 3 dias, né? Então, quanto bebe de líquido, que horário e o quanto urina. E se usa algum tipo de forro ou algum tipo de protetor de calcinha, quantas vezes teve que trocar durante o dia. Aqui a gente tem um modelo, né, do diário miccional, então ele contém algumas perguntas e que a mulher vai estar preenchendo nesse intervalo de tempo de 2 a 3 dias. Urinou que hora, volume que urinou, hora que teve a urgência, hora que teve a perda de urina ou esforço, hora que bebeu líquido, que tipo de líquido bebeu, qual foi o volume ingerido. Então, isso vai criando são base de dados para nós também, para fisioterapia, para o médico, mas vai criando na mulher a rotina de perceber. Também é positivo por conta da ingestão de líquido, mas é positivo também para ela perceber a necessidade de urinar, né? Então, aí a partir daí a gente vai ter os resultados de ingestão em 24 horas, o débito urinário em 24 horas, a capacidade, né? O volume, a frequência, tudo isso vai dando pra gente uma percepção de como tá a continência dessa mulher e o grau de incontinência. Outro teste é o teste do absorvente, ou o chamado PED teste, né? Que é importante, chega a ser uma avaliação objetiva da perda de urina. Ele pode ser feito de 2 a 2 vezes ao dia, né? No intervalo de 12 horas, ou mesmo a partir de 24 horas. Ele é positivo, né? Dizendo que a perda de incontinência urinária, a perda de urina superiores a 1 grama, então a gente vai ter aqui uma classificação para incontinência urinária. De 1 a 10 gramas eu tenho uma incontinência urinária leve, de 1 a 50 gramas moderada, de 51 a 100 gramas severa. Maior que 100 gramas, muito severa. Então, o que eu preciso ter? Então, se para uma rotina clínica é bem simples, né? Eu preciso ter só uma balancinha sensível e tá pesando esse protetor de calcinhas no período que a gente estipulou para avaliar. Então, outro estudo importante, mas isso é um estudo clínico, né? Nós ficaremos apenas com o laudo dele, né? Que ele vai dar pra gente a gravidade a partir da intensidade da incontinência urinária. A ideia é avaliar a função de armazenamento e esvaziamento do trato urinário, né? Vai avaliar o fluxo de urina, a capacidade de reserva da bexiga e a capacidade e a pressão de ejeção durante o exame. É um exame bem detalhado que exige uma capacidade técnica para identificação desses resultados. Alguns autores dizem que é controverso, que ele não dá os resultados como a gente pudesse dizer assim, efetivos para indicação de cirurgia ou não, mas ele dá muitas informações que melhoram
que facilitam o horizonte para o médico decidir qual tipo de tratamento ele vai seguir. Do ponto de vista da fisioterapia, nós vamos ter então os exercícios de Kegel, que vão trabalhar em cima da musculatura do assoalho pélvico, da musculatura do períneo, usando recursos auxiliares, né? Então, o Kegel é a contração isométrica de intervalos pequenos, né, de grandes repetições, que podem ser usadas com os cones vaginais, com o perineômetro, mesmo bem como sobre o biofeedback. E temos também os exercícios de Stangenberg, que na verdade ganha esse nome, mas nada mais do que são aqueles exercícios funcionais que nós trabalhamos para a percepção do assoalho pélvico, para a percepção da musculatura, exercícios associados aos membros inferiores usando a bola suíça. Então, a partir do momento que a gente faz uso de recursos auxiliares, a bola suíça é um dos que mais entram nesse contexto, aí nós estamos falando dos exercícios de Stangenberg. Qual o protocolo, então, da cinesioterapia? Primeiro, é trabalhar com os exercícios abdominais, lembrar sempre da biomecânica e da dinâmica da influência do abdômen sobre o assoalho pélvico. Então, pode ser através de agachamento, da musculatura abdutora do quadril, da coluna, da pelve, dos glúteos e do assoalho pélvico. Então, aí, a partir daí, é um trabalho de força dessas estruturas. E aí eles podem ser desenvolvidos de forma associadas, né? Então, a gente pode preconizar 3 séries de 10 repetições, contendo aquele intervalo de contração pequeno, por ser uma musculatura que fadiga rápido. Então, a gente vai estar lá as contrações isométricas. E esses protocolos, eles podem ser tanto ambulatorial como doméstico. Então, lembrar que tudo que eu oriento a mulher a fazer no ambulatório, ela pode reproduzir em casa, principalmente os exercícios de Kegel. Aqui a gente tem um exemplo dos cones vaginais, né? Então, a contração da musculatura do assoalho pélvico, sem aumento da pressão abdominal, eu vou gerar força de contração das fibras do tipo 1. Então, as sessões duram de 10 a 20 minutos, esses cones, eles são individuais, então cada mulher deve ter o seu. São 5 cones, cada um tem um peso, e esse treinamento é feito à medida que há um aumento progressivo dessa resistência. Ele melhora de 30% a 60% da perda da força do assoalho pélvico e, consequentemente, da redução da perda de urina. Muitos médicos consideram como uma terapia conservadora de primeira linha. Então, é algo que é interessante divulgar, porque não é de alto custo e a mulher pode fazer uso constantemente em casa do seu cone vaginal. Outro elemento importante para o tratamento é o biofeedback, que ele vai utilizar sensores eletrônicos internos, né, na musculatura pélvica e externos na musculatura que a gente chama acessória. A ideia é pedir para que a mulher realize a contração e a partir do momento que ela vai realizando a contração, ele vai dando uma representação visual ou auditiva da força. Então, assim, é um reforço positivo, né? Se ela estiver fazendo corretamente, vai ser evidenciado. Se ela estiver usando outra musculatura, vai ser evidenciado. Então, é mais um reforço para treinamento dos exercícios que ela já aprendeu de contração. O perineômetro também entra nessa mesma dinâmica, né? É um sensor inflável, que envolto por uma bainha siliconada, de 11 centímetros de comprimento e 2,7 de diâmetro. Ele vai ser introduzido no canal vaginal e à medida que a mulher exerce as contrações, é pedido para ela um tempo de sustentação e aí esse treinamento vai ser realizado. Então, ele pode ser usado tanto para avaliação quanto para tratamento. E como ele é uma medida mais quantitativa, é importante a gente saber a medida do ganho, né, a partir dessa força gerada através do dinamômetro que a gente vai estar observando a saída do aparelho. Outros elementos são a eletroestimulação, né? Que o objetivo agora é, através de correntes elétricas, induzir o reforço da musculatura. Então, eletrodos serão introduzidos e aí ela receberá o estímulo que vai aumentar o tônus e melhorar a vascularização local. A ideia, então, é inibir as contrações que não são desejadas, então que a musculatura acessória não participe, e sim só as musculaturas vesicais que vão ser induzidas eletronicamente.
O mais importante da gente discutir sobre incontinência urinária é falar que ela tem tratamento. E que o tratamento ele é simples, pode ser feito em casa e que a gente pode estar divulgando o máximo que a gente puder. Então a gente vai estar vendo alguns vídeos sobre exercícios, nós vamos ter atividades no Classroom e eu espero que, se tiver dúvida, eu estou no WhatsApp, né, para que a gente possa estar esclarecendo. Uma excelente noite e bons estudos a todos.